Olá pessoal, me chamo Tarcísio Brito, estou aqui para fazer uma introdução bem breve à otimização com metorísticas e principalmente algoritmo genético, mas pincelando por vários outros conceitos da área. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de um probleminha. É o problema do caixeiro viajante. Consiste em encontrar a rota mais curta que visita um conjunto de cidades uma vez e retorna à cidade de origem. Por exemplo, nesse caso aqui do lado, você consegue encontrar a rota mais curta. Então você tem a cidade A, a cidade B, a cidade C, e você tem a quantidade de horas ou custo ou algo do tipo para você transitar de uma para outra. Digamos que você comece no A, é melhor ir para B para depois ir para C para voltar para A ou fazer o contrário. Bom, você pode fazer isso aqui de cabeça e encontrar após o vídeo. Mas basicamente, no processo de você fazer essa conta para achar a melhor rota, você está fazendo otimização, que é exatamente isso de você encontrar a melhor solução possível para um problema, levando em conta que é dentro de um conjunto de alternativas viáveis. Você não pode falar aqui da cidade D, como eu coloquei como uma alternativa viável, e respeitando restrições impostas, que no caso era passar por todas as cidades e voltar para o início. Mas, vem cá, e se fosse esse aqui? Esse aqui tem 10 cidades, 10 vértices. Quanto tempo será que você ia levar para fazer essa conta? Muito, porque são mais de 13 milhões de possibilidades por ter simplesmente 10 cidades. Então, você vê que é um problema que explode muito e que é resolvível com técnicas de otimização e de busca. Então aqui tem uma classificação, tem as divisões que você pode pesquisar mais depois. A numerativa, determinístico, estocástico. Dentro aqui do determinístico a gente vai ter alguns que a gente estuda em matérias de computação, como o algoritmo guloso, o algoritmo do hill climbing. São determinísticos porque a partir de um determinado início eles sempre vão chegar ao mesmo resultado, passando pelo mesmo número de passos, mesmos passos. Então a gente pode falar mais depois. O estocástico, que é o que eu vou focar aqui hoje, está incluindo ali o Evolutionary Computation, os algoritmos genéticos e tudo mais, o Simulated Annealing, o Random Search, o Monte Carlo, o famoso Monte Carlo, o pessoal de finanças gosta. E voltando aqui, em dado momento fica impossível até para um computador. No caso, se a gente estiver utilizando alguma técnica que vai tentar exaustivamente passar por todos os casos, esse computador pode levar milhares de anos. O melhor supercomputador que você pensar. Por quê? Porque esse é um exemplo de problema em que, com uma simplicidade muito pequena, mas com uma quantidade grande de vértices, você consegue explodir a quantidade de tempo fatorial que se fala, né? Então surge a pergunta, o que fazer quando o problema tem tantas combinações que calcular a melhor solução levaria 1000 anos, milhares de anos, a idade do universo até. A gente pode usar metorísticas, elas são heurísticas de alto nível que podem ser aplicadas a esses problemas de otimização. Elas oferecem soluções suficientemente boas quando métodos exatos são inviáveis. Fixe isso, as metorísticas, as quais eu vou focar aqui hoje, não são o único método de otimização para você usar. Eles talvez sejam um dos últimos métodos para você usar, mas é o que eu tenho mais familiaridade e é o que eu vejo como um bom uso quando você já perdeu as esperanças do resto ou o resto leva 1000 anos. Elas são aplicadas a variedade de problemas, como eu acabei de falar do PCB, o problema do caixeiro viajante, o problema da mochila, esses problemas teóricos, mas também problemas de roteamento de veículos. Olha só, problemas de logística são muito usados, muito relevantes. E existem mais metorísticas do que dedos e átomos no universo, talvez, porque o pessoal cria e tipo publica, cria, publica. Tem um canal do YouTube que tem tipo 100 vídeos sobre metorísticas. Não vale a pena fazer uma revisão exaustiva sobre todos. Eu vou focar aqui hoje em algoritmo genético. Bom, quais são as vantagens e limitações desse estilo de otimização? A facilidade de implementação. Poxa, quando você fala algoritmo genético, você faz uma referência ao mecanismo darwiniano e tudo mais, fica bem mais fácil de entender.
a mesma coisa para uma colônia de formigas, a mesma coisa para otimização de nuvem de partículas. São versáteis, tanto por isso que são meta, tipo, a gente consegue aplicar para vários e vários problemas. Se surgir um novo problema muito difícil, provavelmente vai ter como aplicar. Dá para fazer uso de paralelismo, ou seja, dá para a gente usar algumas estratégias para rodar o algoritmo em vários cores, vários threads ao mesmo tempo, até vários lugares diferentes, computação distribuída, para atacar o problema, ao contrário de alguns algoritmos que vão ser sequenciais ali, independente da quantidade de núcleos que você tiver, ele vai continuar do mesmo jeito. E robustos, eles funcionam para uma grande quantidade, eles conseguem dar soluções razoavelmente boas para uma grande quantidade de problemas. Limitações: tudo que você pensar. Então aqui tem o tempo elevado em problemas de grande escala, acessibilidade a hiperparâmetros, como você organiza, como você configura o algoritmo. A falta de garantia de optimalidade, jogue isso no lixo, você não vai ter certeza de que você chegou ao melhor caso, a não ser que você já tenha rodado outro algoritmo exato e tenha como comparar. E a dificuldade em representar problemas complexos, principalmente problemas complexos, porque você não consegue, por exemplo, fazer todo um avião a partir de algoritmo genético, porque por causa dessa estocasticidade e aleatoriedade e tudo mais, é muito difícil de você conseguir representar o problema como um todo, e se você conseguir ainda, tipo, funcionar. Mas se você quiser cortar parte de um problema, em vez de um avião inteiro, você fazer a asa, um componente de uma asa e tudo mais, faz sentido. Então aqui vão alguns conceitos importantes para entender esse tipo de algoritmo, que são os que eu vou entrar agora, assim. Provavelmente você não entendeu. Você entendeu? Parabéns. Mas o primeiro é o objetivo. É o critério que a gente quer maximizar ou minimizar. Exemplo, o complemento da rota, ali no problema que a gente citou anteriormente. Ele tem que ser expresso como uma função objetivo que você consiga dizer, poxa, isso aqui é maior ou menor que tal coisa. Exemplo é o somatório de cada parte da rota. Então, a gente tem um objetivo de complemento da rota, que a gente quer minimizar, e como é que a gente faz a função para calcular ele? É através do somatório. Então, como eu já falei, maximizar ou minimizar, a gente tem essas duas opções geralmente. Se você está confuso em algo, você tem que rever seu problema. E aqui vem o conceito de ótimo global e local. Você pode perceber que ótimo global para cima ou para baixo, com maximização ou minimização, você só tem um de cada. Já ótimo local você pode ter vários, porque campeão, né, do mundo você só tem um, o Usain Bolt. Mas o campeão de Salvador, o campeão de Feira de Santana, o campeão do Espírito Santo em corrida, você vai ter ótimos locais no plural. E a mesma coisa aqui. O ótimo local ele ganha de sua vizinhança, de todos os pontos da sua vizinhança. Então você pode ver aqui, ó, esses dois ótimos locais eles estão ganhando de quem está para a direita e quem está para a esquerda. Já o ótimo global tem de ganhar de tudo. Espaço de busca é o próximo conceito, é o conjunto de todas as possíveis soluções que podem ser consideradas para um problema. Então aqui tem um mapa de Salvador com várias rotas, né? Então, se eu falar para você a menor rota entre o sul de Salvador ali na praia para o norte, que é tipo, sei lá, o aeroporto, que não é exatamente Salvador, né? Mas se eu te disser esse problema, você pode ter várias e várias rotas. Uma você sai da praia e vai para a direita, outra você sai da praia e vai para a esquerda, outra você vai para cima. Mas se eu especificar que tem que ser por terra, você nunca vai poder dizer pegue o ferry boat, porque quebra uma restrição do problema. Então, espaço de busca é esse, é o espaço de busca viável. Viável não. Viável.
realmente que bate ali as condições que você colocou. O próximo é vizinhança, é o conjunto de soluções que estão próximas de uma solução atual dentro do espaço de busca com base em determinada métrica de similaridade ou proximidade. O que significa isso? Basicamente você diz que, para esse problema aqui, essa solução, se ela mudar um pouquinho assim, é vizinho. Geralmente a gente coloca uma questão mais atômica, tipo, o mínimo possível de mudança. Então, sei lá, se eu estou representando com um vetor de booleanos, ou um vetor de sim ou não, um vizinho seria mudar uma partezinha de sim para não ou de não para sim. Você pode definir essa vizinhança para basicamente qualquer problema, às vezes de forma bem mais difícil que a outra. Então é isso, a métrica de similaridade ou proximidade. Eu digo, esse aqui está perto desse, se tiver essa mudancinha só. E agora vem uma questão, né, que é exploração versus intensificação. A primeira, a gente está tentando explorar o máximo do espaço de busca. Então, tipo, poxa, vai que se eu olhar para o lado direito quando eu tô saindo da praia, eu já vejo uma rota que me leva mais de cara pro aeroporto. Tipo, então eu tô olhando tudo ao redor. Intensificação é quando eu falo, poxa, eu tô com essa rota aqui e eu quero procurar só pequenos desvios ao redor dela, basicamente na vizinhança dela ali. Intensificar naquele ponto específico do espaço de busca, em vez de você estar tipo, nossa, eu vou olhar para todos os lados possíveis. Qual a importância de cada um dos dois? Sem exploração, você talvez fique preso num ótimo local. Perceba. Aqui, ó. Se você só olhar para o seu que está ao redor aqui, ó, de um lado e do outro, você vai achar que você está no melhor possível. Você teria de dar uma grande olhada para você ver que está longe do ótimo global. Agora, se você não intensifica, você fica também desviando seu olhar do que poderia ser o melhor que está bem perto de você. E quando é que a gente pode considerar múltiplos objetivos? Porque perceba, eu estou falando aqui custo da rota, tempo, mas na vida real a gente leva muitas coisas em consideração ao mesmo tempo. Mas a gente ainda não vai entrar nisso, porque a gente vai entrar no exemplo que eu prometi. Esse exemplo são os algoritmos genéticos. O que são eles? Segundo Cattoti, a lei de 2021, são algoritmos inspirados no processo de evolução biológica imitando a teoria darwiniana da sobrevivência do mais apto. Então, bora relembrar aqui a seleção do mais rápido. Tem aqui esse exemplo dessa mariposa que ela é clara e foi... As claras foram mais predadas por pássaros quando começou a Revolução Industrial e a fuligem modificou os lugares que eles podiam se camuflar, né? E as mariposas mais escuras sobreviveram por serem mais aptas, naquele caso ali. Então, a gente segue essa lógica para as soluções que a gente tem do nosso problema. Então, a gente pode usar os algoritmos genéticos para encontrar soluções para esses problemas de otimização que a gente está falando, onde não existir métodos de pesquisa determinísticos bons, que a gente sabe ali que é o melhor caso, que é a melhor solução possível. Então, o algoritmo genético tem alguns elementos básicos. O primeiro, representação cromossômica. O que é isso? Na vida real a gente tem o DNA, né? Então, tipo, a gente vai pensar aqui como se a solução também tivesse um DNA, também tivesse cromossomos. Então, a gente vai pensar que cada gene ali pode sofrer modificações individualmente e eles também podem ser recombinados. Vou falar mais disso aqui embaixo. Segundo, seleção de aptidão, o mais apto sobrevive. E o terceiro ali são os operadores de crossover e mutação. O que são essas coisas? São basicamente funções que a gente faz para dizer crossover. A gente vai pegar duas soluções, a gente vai fazer um filhinho, porque elas se amam. E a gente vai pegar uma função para fazer a mutação, que a gente vai pegar um dos genes do DNA da solução para modificar ele, como se fosse o aspecto de mutação mesmo do DNA. Então, primeiro, os genes. Eu estou aqui dando
um exemplo de ordem das cidades. Então aqui tem tipo 8 cidades, eu vou dar 1 para 5, dar 5 para 2, dar 2 para 8. Cada cidade é um gene. E quando a gente junta a cidade ou a rota, né, a gente tem o cromossomo, que é uma solução. E quando a gente junta as soluções, a gente tem uma população. Beleza. Agora a gente tem o fitness, que é essa função de aptidão que eu falei ali. Ela mede quão boa é uma solução. Você não vai conseguir ir para lugar nenhum se você não conseguir dizer, em relação ao problema que você tem, se tal solução é melhor ou não do que a outra. Quando a gente tem as duas soluções que se amam, ou seja, elas foram aqui selecionadas pelo fitness, a gente faz o crossover. A gente pega ali, tipo, metade do gene de uma, metade da outra, tentando não quebrar restrições do problema, né? Então, pode ser a primeira metade de uma com a segunda metade da outra, ou pode ser a primeira metade de uma com, sei lá, sorteio entre partes da outra, algo do tipo. É o cruzamento. E a mutação é você mudar aqui, ó, você mudar 2 genes de lugar, por exemplo, nesse exemplo de rota, tá ligado? Então você tá saindo da 7 para 8, 8 para 10, 10 para 15, 15 para 12, 12 para 13, 13 para 5. Aí você vai ali e muda a 15 com a 5 de ordem. Essa é uma mutação. Você mudou um pouquinho de nada. Geralmente você quer mudar um pouquinho de nada só para dar essa variabilidade na sua população. Então, de novo aqui, recapitular como funciona o algoritmo genético. A gente gera a primeira solução com aleatoriamente, idealmente, ou se você já tiver alguma ideia do que vão ser boas soluções, você vai lá e coloca. A gente faz a avaliação, calcula a aptidão de cada indivíduo pela função fitness, para dizer esse aqui é melhor que esse. A gente faz a seleção, a gente seleciona os casais, pode ser por um método tipo uma roleta, literalmente uma roleta em que os melhores soluções têm mais chance de ser escolhidas. Reprodução, a gente utiliza um método de cruzamento para gerar filhos a partir dos casais selecionados, o famoso crossover que a gente falou ali atrás. Mutação, a gente realiza esse processo de mutação, nem sempre, com uma pequena chance, tipo 5% de chance de ter essa mutação. E por último, alguma estratégia de elitismo, em que a gente vai excluir um filho aleatório e colocar o melhor pai em seu lugar, para, é claro, que se a gente gerar uma solução boa, a gente não perca ela ao longo do tempo. Só que isso aqui é o básico. Cada algoritmo genético aplica isso de formas diferentes, em uma ou mais etapas. E aqui tem um exemplo de um algoritmo genético que a pessoa estava fazendo para evoluir um carrinho, que aqui você pode ver ali do lado esquerdo, né? A geração 1 tem vários carrinhos na população, todos esses são da mesma população, que tem 20. A chance de mutação, 5%, como eu tinha falado. O genoma, 11, é esse carrinho aí, vai passar por 12. E cada genoma é uma solução possível. Então, você vê a current distance, que é o tamanho máximo de distância, a distância máxima que eles percorreram. Max distance, que é a distância máxima percorrida por qualquer um dos carrinhos. O fitness, o time scale. E basicamente, quando passar aqui, ó, para a próxima geração, você vai ver que vai ter sido selecionados e os carros já vão ser um pouquinho melhores. A gente repete isso com uma grande quantidade de iterações de vezes, esse processo, aquele ciclo. E no final a gente vai ter um carrinho que realmente ele consegue se virar. Você vê o que é que está sendo mutado aqui, o que é que faz parte dos genes de uma solução. É a posição da roda, é o tamanho da roda, é a posição das caixas, é a extensão dos troncos. E é basicamente isso. Um algoritmo bem simples, fácil de visualizar. E agora a gente volta para o nosso queridinho, a questão entre mono e multi-objetivo. Multi-objetivo é quando a gente está tratando de mais de um objetivo ao mesmo mais de dois, porque senão é bi-objetivo. E o que é que isso muda? Na vida real,
a gente sempre está tratando de mais de uma coisa na nossa cabeça ao mesmo tempo. A gente está fazendo decisões com base em várias coisas. Então, por exemplo, se eu quero voltar para casa, eu vou pensar no custo, no tempo, no risco de assalto. E aqui já foi 3. E ainda tem bem mais coisa, provavelmente, que eu considero ali até sem pensar. Parece simples, mas gera várias questões. A primeira é o trade-off. Muitas vezes esses objetivos são conflitantes e não dá para você simultaneamente otimizar eles. Então, por exemplo, custo e tempo. Poxa, se eu for pensar só em custo, eu volto de ônibus. Se eu for pensar só de tempo, eu volto de Uber. Se eu estiver dirigindo de carro, eu pensar em risco de assalto, eu vou para um lugar. Se eu pensar em tempo, eu vou para esse lugar mais perigoso, mas que é uma viela, tá ligado? A gente tem um conceito também de dominância de Pareto. E uma solução domina a outra se todos os seus objetivos são iguais ou melhores que o da outra, com eles não sendo melhor. O que significa isso? Não dá para dizer que um celular domina o outro se, sei lá, ele tem câmera melhor, só que custa mais. Porque para uma pessoa, um decisor pode ser que a câmera melhor, pagando mais, valha mais. Tipo, ela tem muito dinheiro, ela não liga, ela só quer realmente aquela câmera melhor. Mas para outra pessoa que está economizando, o contrário vai ser válido. Então, você só pode falar que um celular domina o outro se for tipo assim o iPhone 22 Ultra por R$ 500. O que significa isso? É um celular que é muito bom, tem a melhor câmera possível e está com o menor preço. Ninguém vai conseguir bater isso porque ele está melhor em todos os casos. Ou, por exemplo, se fosse um celular que ele tem o preço igual, só que a câmera é melhor. Ele é uma escolha óbvia. Então a dominância entra nisso. Se você olhar aqui no gráfico, a dominância de Pareto vai formar uma fronte, vai formar um conjunto de soluções não dominadas. A isso a gente chama de ótimo de Pareto. Uma solução é considerada ótimo de Pareto ou não dominada se não houver outra solução que a domine. A gente vai usar muito esse conceito aqui, grave ele, não dominado. Quando a gente está lidando com multi-objetivo, a gente tem essa peculiaridade. Como mono-objetivo, você só vai ter uma solução que ganha de todas as outras. Ou várias empatadas em primeiro lugar, né? Mas você não tem esse caso em que tipo, você vai ter duas soluções A e B que são melhores em coisas diferentes e você não pode decidir estritamente entre elas, dizer automaticamente isso aqui é melhor, sem você ter ideia de qual dos objetivos você está dando mais valor. Então, esse caso aqui, ó, A e B ali, A é melhor no eixo Y, B é melhor no eixo X, mas nenhuma domina a outra, nenhuma é estritamente melhor que a outra. E é isso que eu tinha falado da fronteira de Pareto, é o conjunto de todas as soluções não dominadas. Geralmente os algoritmos chegam à fronteira aproximada, ou seja, os algoritmos não vão chegar à fronteira real de soluções ali. O que significa isso? Se a gente tivesse um algoritmo exato, ele ia dar certinho todas as soluções que não são, que são estritamente não dominadas, ou seja, tipo, não dá pra dizer que uma é melhor que a outra, estritamente melhor que a outra. Mas com os nossos algoritmos aqui, as metorísticas, a gente vai chegar na fronteira aproximada. A gente não tem certeza de que realmente é o melhor. Diversidade é muito importante, porque a diversidade nessa fronteira, ela assegura que o algoritmo capturou todos os trade-offs, as trocas entre um objetivo e outro. Então, tipo, esse exemplo aqui da esquerda, que tá tudo assim bem espalhadinho e cobre toda a fronteira, é muito bonito. Talvez na realidade não seja assim, mas significa que, tipo, se eu quiser parar para dizer, poxa, eu gostaria algum ponto, tipo aqui, ó, no meio, certinho, entre um objetivo e o outro, eu vou ter uma solução que está exatamente ali no meio.
em que eu estou te fazendo uma troca meio a meio. Ou se eu quiser ir para um outro lado, estou pensando muito mais nesse objetivo aqui, o F1 ou o F2, algum lugar ali, vai estar tudo bem coberto. Aí chega nesse lado aqui da direita, né? E ele não está totalmente coberto, vai ter alguns vazios. E na vida real pode ser assim. É, em experimento e tudo mais pode ser assim. Mas a gente tem que se preocupar com a diversidade e usar algoritmos que tragam algum mecanismo, ou são conhecidos, né, já por trazer esse mecanismo para a diversidade. E sem diversidade também na nossa população no geral, pode ocorrer convergências prematuras, só com ótimos locais, em que o algoritmo não para dar aquela olhada geral. E o tomador de decisão, a pessoa que decide no final, o algoritmo não fazer tudo pelo humano, né? Ela fica limitada em sua escolha. Aquele vazio ali é uma impossibilidade de escolha para um decisor. Então eu trago aqui um exemplo de algoritmo genético multiobjetivo, o NCRGA2, muito bonitinho, bem gostosinho de programar ele. Ele foi feito ali em 2002, essa versão. Ele foi feito para resolver problema do NSGA, né, com a falta de elitismo que esse algoritmo tinha e a complexidade computacional alta, ou seja, demorava muito. Eu trago aqui o exemplo de cavalinhos para poder falar disso, né? Para que ele se propõe? Classificação rápida, elitista e diversa. Puxa, é um baita combo, né? De quais indivíduos da população devem ser preservados. Então aqui eu trago uma população de cavalos. Você percebe que eles são diferentes, eles são melhores, cada um, ou piores, em objetivos diferentes. E como é que o NSGA2 funciona? Ele tem 3 partes, que eu vou aqui mostrar com cavalinhos. São o Non-Dominated Sorting, o Crowded Distance e o Crowded Comparison Operator. O Non-Dominated Sorting, ele é basicamente uma função que separa as soluções em frontes de acordo com a dominação. Um jeito fácil de entender frontes é pensar como se fosse esse ranking aqui, como se fosse esse pódio. Então, tipo, poxa, aqueles 2 cavalos ali, eles são não dominados entre si, mas eles são obviamente melhores em tudo do que os outros. Então a gente coloca eles no primeiro lugar, empatados. Tiramos ele, vamos pensar nos outros 4. Esse cavalo aqui que está em segundo lugar, ele é obviamente melhor que todos os outros em tudo. E a gente coloca ele em segundo. E a gente faz isso para todos os cavalos restantes da solução. Se fosse um caso de rota, a gente ia pegar as rotas que são melhores do que todas as outras em tudo, colocaria em primeiro e ficaria tirando elas dessa conta, né, recursivamente, até você tipo, chegar na última solução, coitada, que está ali de lado e isolada, que é pior que todas em tudo e tipo, é dominada por todas as outras. Que no caso é aquele cavalinho triste ali, ele não tem carisma, ele não foi bem desenhado, ele não é forte, tadinho do cavalo. A segunda função, né, é o Crowding Distance. Ela funciona calculando a distância total de cada solução para as 2 mais próximas em cada objetivo de diversidade, né? Porque se você tem soluções que estão muito próximas entre si e você precisa matar alguém a tirar uma solução da sua população, você vai tirar a solução que está próxima, porque ela não representa uma grande vazio ali se ela for embora. Então aqui, por exemplo, você pode ver, tipo, algum cavalo, deveria ter deixado mais próximo para ficar mais fácil de ver, mas tipo, poxa, aqueles 2 cavalos ali, ó, o cavalo preguiçoso e o cavalo de brinquedo, eles estão bem próximos, digamos assim. Dá para tirar um deles, eles são os mais próximos. E aqui a gente vai usar uma função da preservar a diversidade através do Crowded Distance. Por último, o Crowded Comparison Operator, ele é o gerenciador. Primeiro, ele seleciona de acordo com a fronte, então, bora colocar quem está em primeiro no pódio. E quando a gente estiver batendo ali a cota, a gente vai olhar para uma fronte, que deve ter algumas soluções empatadas,
a gente vai dizer assim, poxa, entre esses dois aqui, a gente vai olhar pela distância. E o que tiver um coeficiente de distância para todos os outros menor, ele vai embora. E assim você consegue, com a NSGA2, ter um bom desempenho. Não o melhor dos desempenhos, tem alguns algoritmos que vieram depois que dá um sacode, mas ele é razoavelmente fácil de implementar. E aqui eu trago também alguns tipos de algoritmos genéticos. Tem os baseados em dominação, como NSGA2, baseados em indicadores, que a gente vai falar aqui a seguir, baseados em decomposição. Então, tipo, a gente trata o problema em subproblemas ali para fazer decomposição. E a gente chega à pergunta, como comparar a performance desses algoritmos? Caso muito simples é utilizando aqui, tá mais à frente, o hipervolume, que você literalmente vai pensar no espaço objetivo como o volume feito por cada uma das soluções em relação a um ponto. Então você vê aqui esses quadradinhos, ó, que você vai cruzando assim, piu, piu, piu. Você vai cruzando, você pode ver ali o lugar em que no eixo do F2 cada solução se cruza com as outras. Você calcula essa área e se um algoritmo chega a um hipervolume melhor, ele tem um indicador de qualidade de que ele é melhor. Dá para dividir esses indicadores em 4 partes. Vou passar aqui bem por cima. Cardinalidade, a quantidade de soluções dominadas que ele tem ali. Isso não é tão relevante, porque tipo, isso não trata tanto da qualidade, tipo, não fala da diversidade. Convergência, quantifica quão perto um conjunto de pontos não dominados está da fronte de Pareto ideal utópica. Distribuição e espalhamento, quantifica a distribuição de uma fronte de Pareto aproximada. Isso trata muito de diversidade. Convergência e distribuição, e ele captura as propriedades de convergência e distribuição como o hipervolume que eu acabei de citar. Para fechar a apresentação, algumas aplicações de algoritmos genéticos. Um exemplo aqui é a RootEasy, uma empresa de logística de distribuição fundada ali na pandemia e que funcionou muito bem. O cara era de engenharia de transporte e ele foi lá fazer uma iniciação científica, se não me engano, em algoritmos genéticos. Acabou fundando essa empresa, que ele usa para logística, roteirização, automação, gestão de entregas e tudo mais. Um dos algoritmos é o algoritmo genético. E se vocês quiserem, podem ir lá ver esses vídeos para falar do roteirizador inteligente. E é isso. Como conclusão, algoritmos genéticos são abordagem flexível, eficiente, soluções ótimas ou quase ótimas para problemas complexos, ferramenta poderosa, mas com limitações, e não são a única forma de você fazer otimização. É só a forma que eu tive mais contato, que quis trazer aqui hoje, que é fácil de você ver como funciona, você se adaptar ali para alguma metodologia de pesquisa de otimização que você precise fazer. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.